Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura do livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley, um livro que fala sobre Apocalipse. A gente já fez a nossa primeiro estudo, né? Fizemos a introdução e uma parte do primeiro capítulo. Vamos dar continuidade então ao primeiro capítulo, que fala que esse é um livro a ser compreendido, né? Estamos estudando Apocalipse 1, de 1 a 3 por enquanto, tá bom? Temos que estudar muito a palavra de Deus, estudar o contexto histórico. Essa parte é uma parte chata, né? Que a gente ainda não entrou propriamente dito no livro para estudar as passagens. Estamos vendo o contexto histórico, tudo para a gente poder compreender melhor o livro. Então eu peço que vocês tenham paciência para a gente fazer esse estudo bem detalhado, né? Porque Jesus diz assim em Mateus 22, versículo 29. Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, né? Então aqui ele estava falando aqui de diversos assuntos e o povo não sabia porque não conhecia as Escrituras. Então nós temos que aprender a Escritura, estudar bastante, é uma parte chata, mas espero que vocês continuem firme aí no nosso propósito de estudar o livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Pontos chaves para a compreensão de Apocalipse. Duas coisas importantes devem ser mantidas em mente à medida que prosseguimos no estudo de Apocalipse. Vamos referir-nos a elas como chaves para a interpretação adequada do livro. Vamos estudar agora o cenário histórico de Apocalipse. Uma chave para compreender o livro é a considerações apropriadas do cenário histórico de Apocalipse. O Império Romano havia procurado longamente um meio de unificar os seus extensos territórios e inúmeros povos. O poder militar tinha tido êxito em conquistar grandes grupos de pessoas sem obter o amor e a lealdade deles. Assim sendo, os imperadores viam-se obrigados a criar um senso de unidade entre os mesmos. Uma das muitas tentativas no sentido de alcançar este propósito envolvia o uso da religião. O Panteão foi construído em Roma para abrigar os deuses principais do império. O lado prático e não a motivação teológica de tal templo era o de fazer com que o coração dos devotos se voltassem para a cidade imperial. Além disso, os imperadores de Roma, no geral, conquistavam a posição de divindade após a sua morte. Quem quer que adorasse um imperador falecido teria menos probabilidade de mostrar-se desleal ao império em sua conduta. Este culto ao imperador jamais foi muito popular ou levado muito a sério nos primeiros dias do império. O culto ao imperador veio a ser tornado como uma coisa séria nos anos finais do primeiro século cristão. Todavia, e contornou-se suficientemente poderoso para constituir uma grave ameaça à existência da Igreja de Cristo. Embora Nero, nos anos 54 a 68 depois de Cristo, ordenasse a perseguição dos cristãos em Roma e suas cercanias durante os últimos anos de seu reinado, foi Domiciano. No ano de 81 a 96, quem teve a duvidosa
distinção de ser o primeiro governador a liderar a perseguição da Igreja em todo o império. Não se contentando em esperar que a morte lhe conferisse divindade, proclamou-se Dominus et Deus, que no latim quer dizer Senhor e Deus. Ele mesmo vivo, né? Queria ser Senhor e Deus, nem esperou a morte chegar. Exigindo que seus súditos o adorassem. A disposição em oferecer tal culto era tida, bastante ingenuamente, como significando a lealdade dos súditos ao império chefiado por Domiciano. A recusa em adorar seu santuário principal era considerado tanto irreverente como sinal de traição. Muito antes de Domiciano ter exaltado o culto ao imperador, Paulo enunciara o princípio que tornou inevitável o conflito com o mesmo por parte da igreja. Ele escreveu aos cristãos de Corinto, abre aspas, Paulo dizendo aqui, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Está escrito em 1 Coríntios 8, de 5 a 6. E Efésios 4, de 4 a 5 e Atos 4, 12. Apesar do povo judeu ter sido isento da exigência de adorar o imperador, em vista de seu monoteísmo de há muito reconhecido, os cristãos foram obrigados a isso. Quando os cristãos recusavam-se a reconhecer Domiciano como Senhor e Deus e não se sujeitavam a queimar incenso em seu altar, tornava-se objeto de ódio e perseguição. Mentiras viciosas começaram a circular a respeito deles e sanções oficiais foram aplicadas com diversos graus de intensidade por funcionários em diversos locais através de todo o império. Os crentes em Cristo viram-se sujeitos à prisão, confisco de bens e até mesmo à morte, como está em Atos 13, de 5 a 10. O livro de Apocalipse foi escrito aos cristãos nessa situação crítica. Ele destinou-se a consolar os crentes que estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, a exortar os santos para que suportassem com paciência e esperança as suas provações e advertir os inimigos da igreja sobre sua derrota e destruição iminentes. O autor humano de Apocalipse, o apóstolo João, estava também no exílio, numa ilha deserta, no mar Egeu, quando escreveu o Apocalipse. Ele diz, abre aspas, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamado Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Fecha aspas. Está em Apocalipse 1, versículo 9. Enquanto se achava naquele lugar, distante e separado em sua velhice dos cristãos por quem tanto se interessava, recebeu uma série de mensagens e visões sobre o conflito entre Roma e a Igreja, que deveria ser comunicado aos crentes da província romana da Ásia. Abre aspas. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que, em breve,
devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Fecha aspas, está em Apocalipse 1, de 1 a 2. Aqui está, então, a fonte de tudo que é encontrado no último livro da nossa Bíblia. É a revelação de Jesus Cristo, uma manifestação da vontade por meio de Jesus Cristo, que ele enviou aos santos da Ásia através de João. Conhecendo a mente da divindade e sabendo o que o futuro reservava, Jesus forneceu grande parte dessa informação a João, mediante um anjo revelador frequentemente mencionado no livro. De Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para o João e de João para os santos perseguidos da Ásia. Segredos sobre o resultado deste conflito de vida ou morte foram comunicados. A casa de João era em Éfeso, e o Senhor fez com que enviasse essa carta primeiro à igreja de lá e a 6 outras congregações localizadas no centro da província. Está em Atos 1, 11. Sir William Ramsay indicou que as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, achavam-se localizadas estrategicamente numa rota quase circular de onde o conteúdo do livro teria chegado às mãos de todos os santos na região. Desde que os cristãos em todo o império estavam passando pelas mesmas dificuldades, todos iriam beneficiar-se com a sua leitura. Irineu escreveu em fins do século II, dizendo que o Apocalipse foi produzido, abre aspas, perto do fim do reinado de Domiciano, fecha aspas. Está lá em Againte Hereses 5:3. Eusébio, um historiador da igreja do quarto século, preserva a mesma tradição e acrescenta que João voltou para sua casa em Éfeso, depois da morte de Domiciano. Está lá em Church History 3:20. Isto significa que o livro deve ser datado em algum ponto cerca de 95 depois de Cristo. Embora alguns defendam uma data anterior, os seguintes fatos tendem a apoiar a data posterior, que será submetida daqui por diante neste livro. Primeiro, o culto de adoração ao imperador é claramente refletido no livro. Como já indicado, porém, a adoração do imperador não era um elemento importante no império antes de Domiciano. Segundo, as perseguições mencionadas no livro são difundidas. Os santos estavam sendo severamente maltratados. Antipas e posteriormente também outros, conforme Apocalipse 2:13 e 6:9, já tinha sido martirizado. Tribulações maiores ainda achavam-se à vista. As perseguições sobre Nero, em meados da década de 60, não foram abrangentes nem tão extensas como as descritas aqui. Terceiro, as condições das 7 igrejas sugerem uma data mais próxima do final do primeiro século. Por exemplo, Paulo escreveu a Éfeso cerca do ano de 60 a 62 depois de Cristo, e a igreja encontrava-se relativamente sadia em termos de sua condição espiritual. Na época da carta
a Éfeso em Apocalipse 2, de 1 a 7, ela havia decaído tanto que foi dita ter a mesma abandonado o seu primeiro amor. R.H. Charles também apresenta fortes argumentos no sentido de que a igreja em Esmirna nem sequer existia até cerca do ano de 60 a 64 depois de Cristo. Não se pode esperar entender Apocalipse em separado deste tipo de informação sobre as circunstâncias em que foi produzido. Os cristãos estavam enfrentando uma situação bem difícil sob a perseguição, e o livro foi-lhes dado para revelar, abre aspas, as coisas que em breve devem acontecer, fecha as aspas. Apocalipse 1:1. A palavra escreve uma carta para os santos agonizantes do primeiro século, a fim de falar-lhe sobre o papado, Maomé, Adolf Hitler, armas nucleares, a moderna Israel e coisas parecidas? Descobrir esses tópicos no livro faz com que ele perca o significado para os seus recipientes originais e leva a interpretações fantasiosas e absurdas. O Apocalipse é um terreno propício para absurdos teológicos quando interpretado isoladamente do seu contexto e propósito histórico. Vamos parar por aqui hoje. Depois a gente vai continuar a respeito da literatura apocalíptica. Nossa abordagem do livro, sua importância para nós. E a conclusão desse primeiro capítulo. Tá bem? Espero que vocês continuem firme no propósito de estudar o livro de Apocalipse. Envia esse vídeo para mais pessoas. Faça a sua inscrição, dê o like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Amém?